sendo inserido nesse grupo, e que foi o apóstolo Paulo. Eu não vou entrar nos detalhes da conversão dele agora, porque ele mesmo vai falar sobre isso mais à frente. E a gente vai entrar nisso numa outra aula. Hoje não daria tempo. Eu pretendo ir com vocês até o verso 5 hoje, se possível. São que horas, João? 9h41, né? Então ele começa dizendo: olha, Paulo e apóstolo. Eu sou apóstolo, mas eu não fui ordenado por nenhum dos demais apóstolos. A minha ordenação, ela não foi por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então aqui, Usa uma ordem, né? Jesus. Uhum. Provavelmente ele estava enfatizando nada que Paulo fazia era aleatório. Ele provavelmente mencionou primeiro Cristo e depois Deus Pai, porque nós temos o Pai revelado através de Jesus. Foi Cristo que nos ensinou a conhecer o Jeová, ou melhor, o Javé do Antigo Testamento como Pai. Então é muito provável que por isso que ele tenha feito essa ordem, primeiro o Filho, depois o Pai, e não primeiro o Pai, depois o Filho. Paulo sempre lembrava às igrejas de que nós só podemos conhecer Deus como nosso Pai através do Senhor Jesus. E é aquilo que Cristo tanto enfatizou também sobre o seu ministério. Ninguém vem ao Pai, não, ninguém vem a mim se o Pai primeiro não enviar, né? E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. É interessante, porque ele diz que primeiro o Pai direciona o povo a ele, e ele também diz que ele tem essa autoridade de se revelar ao povo. Não há uma contradição, não há antagonismo aqui. É a união dos dois. Ele é submisso ao Pai, mas ele também tem autoridade, sabe? Então isso é muito bonito. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o que ele declara. E ao mesmo tempo ele também declara: e ninguém vem a mim se o Pai que o escolheu não enviar. Então, Paulo, apóstolo, não dá parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo, porque foi o Senhor Jesus ressurreto que apareceu no momento da conversão de Paulo e o constituiu apóstolo. Então, por isso que ele diz: foi Jesus. E por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Então, Paulo também lembra aos Gálatas essa realidade que é a centralidade do Evangelho, a morte e ressurreição de Cristo. E nada do que ele está dizendo aqui é aleatório. Ele está resgatando a mente dos Gálatas e o coração deles para a centralidade do conteúdo que ele entregou a essas igrejas. Ou melhor, que ele entregou a esse povo antes do povo se tornar igreja. Então eles precisavam ter essas principais doutrinas lembradas, porque eles haviam se desviado delas. Então, o que essa história ela mostra é que é possível um avivamento poderoso ser derramado da parte de Deus, e no decurso de poucos meses, um grupo de pessoas, pequeno, médio ou grande, se desviar da principal mensagem recebida. E isso é algo que deveria nos deixar assim com aquele temor que equilibra a ousadia e a confiança que muitos têm. Porque muitas pessoas entendem o evangelho, especialmente entre o meio pentecostal, neopentecostal, como se Deus houvesse conferido algo e isso fosse seu. Você usa quando quiser, sabe? A fé é um poder, um milagre pode acontecer porque Deus te deu esse dom, sabe? Se você orar, as coisas vão mudar, sabe? Quem está sempre derrotado, tem alguma coisa errada com a vida da pessoa. O problema é que todo testemunho da Bíblia contradiz essa realidade vitoriosa, sabe? A nossa vitória ela não é nesse mundo, ela é no pós-vida. Esse mundo é um mundo, na sua maior parte, caracterizado por perseguição, tribulação, dor e momentos de alegria, refrigério, comunhão, sentar à mesa, partir o pão com a família, com os irmãos, sabe? O problema é que é um mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, que está imerso em trevas e que a gente tem que viver dependendo do Senhor. Se a gente confiar demais em nós mesmos, é isso que acontece. A gente se desvia de coisas básicas, como o fato de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, de que Deus é soberano e o enviou para morrer para os nossos pecados e que ele ressuscitou. A gente se desvia dessas realidades e se inclina e se respalda em outras coisas.
e a gente vai entendendo que se tornam mais importantes ao longo do caminho, né. Mas vamos avançar. E ele acrescenta algo interessante no verso 2. Ele diz: e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Então Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ou seja, Deus me ordenou apóstolo. Contudo, para que essa autoridade que ele atribuía a si, concedida pelo Senhor Jesus, não fosse entendida como uma arrogância, como uma coisa de um megalomaníaco, de um demagogo, ele diz: e todos que estão comigo. Por quê? Porque todos eram testemunhas, todos foram testemunhas da obra que Deus fazia através desse homem. Para todos os que conviviam com ele, todos os demais apóstolos, muitos presbíteros também, diáconos, esse era realmente, de fato, uma pessoa ordenada pelo próprio Deus. E que a pregação, os milagres, as igrejas que se formavam, o derramamento do Espírito Santo, tudo isso era um selo sobre o seu ministério. E sem falar, né, somente nisso, a centralidade da mensagem dele era pura, sabe? Ele não entrava em contradição no seu ensino. Ele apresentava o evangelho puro e simples. E insistia que as pessoas permanecessem firmes nisso. E os apóstolos, ao observarem isso tudo, o conteúdo, os milagres, o poder de Deus, as igrejas sendo formadas, eles falaram: é evidente que Deus está usando esse homem. E de uma maneira até superior do que nós temos visto nas nossas próprias vidas. E por isso Paulo acrescenta: olha, eles estão comigo. Essa carta eu estou escrevendo, mas eles sabem disso. Eu estou reivindicando o meu apostolado, mas eles estão comigo em concordância. Então Paulo está apresentando tudo isso, as suas credenciais, o apoio dos demais apóstolos, para que a igreja compreendesse que ele não era um falso apóstolo, um falso pregador, ou alguém que havia os enganado. E por que ele menciona essas coisas logo no início? Porque se a autoridade desse homem, que foi o primeiro a levar o evangelho para esse povo da Galácia, fosse minada, todo mais ruiria. Seria como se você estivesse destruindo um fundamento. Porque se você está tendo contato com um médico que não teve formação de nível superior, se ele é um falso médico, a maior parte do que ele falou para você pode ser tudo mentira. E você vai se prejudicar. Então, Paulo reivindica o seu ministério, as credenciais do seu ministério e também um apoio dos líderes das demais igrejas naquele tempo. Contudo, os Gálatas haviam sido convencidos, como eu disse, por escribas, rabinos, fariseus e judeus no geral, que haviam ido para essa região da Galácia e minado o conteúdo do que Paulo pregou e a sua credibilidade, o seu apostolado. Então, a primeira coisa que ele busca defender nessa epístola são as credenciais de apóstolo, porque se isso fosse minado, todo mais ruiria. Então, antes de ele entrar em doutrina especificamente, ele primeiro fala sobre si e diz que todos estão em concordância com ele. E no verso 3 ele diz assim: que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, aqui, como era o seu costume no início das epístolas, ele apresenta essas duas particularidades da vida cristã, que a gente pode compreender, usando de uma analogia, como a graça sendo a fonte e a paz sendo os rios se espalhando por uma selva, por um território. A graça, ela é a fonte, porque é da graça que nós podemos ter acesso à paz. Todas as bênçãos que Deus tem para nos conceder, elas são devidas à sua graça, ao seu caráter, que é um caráter gracioso. Nós não merecemos, mas a gente recebe isso dessa fonte de uma maneira gratuita. E ela flui por todas as igrejas, por todos os territórios. Então, Paulo sempre apresenta em suas epístolas primeiro a graça e depois a paz. A paz sendo uma consequência dela. Isso era importante de ser enfatizado para eles, porque eles não estavam vivendo em paz. Eles não estavam vivendo em paz com Deus, eles não estavam vivendo em paz com o próprio Paulo, e eles não estavam vivendo em paz entre si.
Então Paulo lembra a eles que a principal coisa na vida cristã, sabe, é que tudo que nós temos, nós não merecemos. É tudo entregue a nós, apesar de nós. E as consequências é essa palavrinha fantástica: paz. Paz de consciência, paz de espírito, paz com Deus, paz com o próximo. O cristão não pode viver em guerra. É uma contradição com aquilo que a Bíblia descreve sobre a vida cristã, né? Uma vez uma pessoa estava falando sobre um certo pastor famoso aí no Rio que prega gritando, berrando, com muita raiva. Ele falou: Pedro, o que você acha disso? Eu não vou citar o nome dele, desse pastor, que ele é muito famoso. Aí eu falei: olha, ele me parece estar numa contenda. Ele me parece estar brigando. E não só quando ele está pregando, ele parece estar brigando. Ele também briga com muitas outras pessoas. Porque ele está sempre nas redes sociais, num conflito com alguém. Aí eu falei para essa pessoa: o cristão, na Bíblia, ele é descrito como alguém que vive em paz. O que predomina na vida do cristão tem que ser uma relação de harmonia com os demais. É isso, aí eu falei para esse irmão, é isso que a gente vê até na vida dos apóstolos, que foram perseguidos consistentemente. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, num capítulo em que ele descreve o que ele e os apóstolos passavam, ele diz a seguinte coisa: olha, sempre perseguidos, mas não destruídos, difamados, caluniados, mas bem dizendo, sabe? São coisas assim, você recebe o mal e você entrega o bem. Então isso tem que predominar. Se isso não predominar, é um sinal de que não há paz. Eu falei para esse irmão. Pegando o gancho na minha caminhada, raspa, né? Ele criou um personagem aí. Como também você tem um personagem Aham, de pregação. sim, Gritando, fazendo piada. É falta de compromisso com a palavra. Isso que eu falava. Se interessar. Você falou que ia falar. Ainda vai para pessoa arrogante. Mas a verdade é essa, ele criou um marketing. Ele tem um marketing. E tem pessoas que gostam desse tipo de tem. berro de criança. Como tem pessoas que gostam daquela piada. É verdade. É. Que é como assim, Ah, isso é verdade isso. é verdade. A segunda-feira ele volta ao normal. É verdade. Ele volta ao normal, espera um final de semana. Sim, sim. Jarbas levantou um ponto muito importante. Então, no verso 3, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vale a pena lembrar mais uma coisa sobre esse verso. Uma coisa é eu desejar graça e paz para vocês. A gente faz isso com frequência. É uma forma de contato belíssima. Eu fico feliz quando eu vou a algumas igrejas e as irmãs ou os irmãos, a primeira coisa que ele diz é: pastor, graça e paz. Porque a pessoa está dizendo: eu desejo isso para você, graça e paz. Mas aqui não é somente Paulo dizendo o que ele deseja para essas igrejas. Ele está lembrando a essas igrejas que isso vem da parte de Deus e do seu Filho. Olha o que ele diz: que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus. Isso não é um desejo só meu. Deus quer que vocês voltem, retornem a essa compreensão da graça. E que ao compreenderem isso novamente, vocês voltem a viver em paz. É o que ele está dizendo, isso é desejo de Deus. Vocês não estão mais vivendo em paz. Essa é uma das epístolas onde há mais críticas. Eu diria que ela e 1 Coríntios, elas rivalizam assim, entre as epístolas onde o apóstolo Paulo mostra maior indignação, preocupação, zelo, né, por causa do estado em que a igreja se encontrava. No verso 4, ele continua dizendo: o qual, falando de Cristo, entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Por que lembrar disso? Porque ele falou isso logo nos primeiros versos dessa carta e não em outras. Porque numa carta como Tessalonicenses, como Filipenses, ele só vai mencionar a morte e ressurreição, às vezes no segundo, terceiro ou quarto capítulo. Por que mencionar isso aqui? Porque isso tinha relação com a centralidade do problema. Os Gálatas estavam se afastando da compreensão
de que o evangelho ensina no âmago do seu conteúdo, de que nós precisamos de um redentor no nosso lugar. Nós precisamos de que alguém pague a nossa dívida. Isso não pode ser feito por nós. E ele lembra aos Gálatas que estavam se afastando dessa compreensão, da fé nisso, de que Cristo havia morrido pelos seus pecados. Eles não podiam pagar essa dívida. Não adianta. Você pode acrescentar todas as particularidades da Torá. Você pode pegar o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, todas as leis descritas por Moisés e Deuteronômio, tentar cumpri-las à risca para fazer uma compensação pelos seus pecados. Isso não é suficiente. Mas os Gálatas não estavam apenas se retornando a essa compreensão e relação com a lei do Antigo Testamento. Eles estavam aceitando tradições dos fariseus, coisas que não estavam nem na Bíblia, como você lavar partes do corpo antes de comer, sabe? Como você jejuar 2 vezes por semana. O Antigo Testamento não prescreve esse jejum duplo semanal, sabe? Era para ser algo voluntário, desprendido, autêntico, original. Então eles estavam se inclinando às particularidades da lei do Antigo Testamento, tentando cumpri-las à risca e seguindo tradições humanas que não se encontram na Torá, porque foi isso que os fariseus haviam ensinado a eles. Então, o apóstolo Paulo imediatamente fala: olha, foi Jesus que morreu pelos nossos pecados. Foi ele. Nós não podemos expiá-los. Nós não podemos oferecer sacrifício pelas nossas vidas e pelas nossas ofensas, pelos traumas e pecados que cometemos ou que são cometidos contra nós. Nós não damos conta disso. Nós precisamos de alguém que expie essa culpa, que sirva de sacrifício e que viva a vida que a gente não conseguiu viver. Então a primeira coisa que ele lembra é isso: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. E o entregou a si mesmo é forte, porque quando ele diz que ele entregou a si mesmo, é que ele não foi compelido, ele não foi obrigado. É evidente, nós devemos entender que nas Escrituras o plano de redenção ele é muitas vezes associado ao Pai como sendo o seu autor, como sendo a fonte do plano de redenção, e o Filho e o Espírito Santo atuando em conjunto. Contudo, nós nunca devemos ignorar demais a autoridade e a independência de Jesus de, juntamente com a decisão do Pai, se dispor a executar esse plano, sabe? Jesus não foi compelido pelo Pai, sabe? O plano, nós podemos dizer, é de Deus, e Cristo ao mesmo tempo entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Foi voluntário, né? E isso é belíssimo, porque o entregou a si mesmo é aquele sacrifício mais belo que nós podemos conceber, porque ele fez por causa de quem ele é. Ele é como um cordeiro. Ele é como alguém disposto a aliviar o fardo dos outros, a culpa dos outros, tomar o pecado dos outros sobre si, embora não seja pecador. Ele é alguém que se dispõe a vir a esse mundo, suportar as perseguições, as calúnias, as ofensas, a falta de fé, a incredulidade nele. Você imagina Jesus aqui nesse mundo, milagres incessantes, paralíticos, cegos, sabe? Leprosos, pessoas mudas, e ao mesmo tempo se deparando com incredulidade, ao ponto dele mesmo ficar chocado: até quando eu vou ter que suportar vocês? Por que declarar algo tão forte? Porque era inacreditável a incredulidade. É como se ele estivesse dizendo: é assustadora a incredulidade de vocês. São muitas obras que eu faço da parte de Deus e vocês não creem em mim. Até quando eu vou suportar vocês? Né? Então, é uma demonstração belíssima, sabe, da perseverança de Jesus, do amor dele por nós. Ele suportou muita coisa. Isso sem falar nas ofensas, né? Nas maledicências, nas calúnias, de fariseus dizerem que ele estava curando pessoas pelo espírito do diabo, espírito de Beelzebul,
São coisas assim que levaram ele a dizer: olha, esse pecado não vai ter perdão. O único pecado que não vai ter perdão na Bíblia. Embora essa aula não seja sobre o pecado contra o Espírito Santo, ele afirma: para isso não haverá perdão. Eu vim aqui, vou morrer por vocês e vou perdoar tudo, mas isso aqui não será perdoado. Porque eram pessoas diante do maior bem que nós temos registro na história da humanidade, de uma pessoa vir e curar todo tipo de enfermidade, liberando perdão eterno e ser rejeitada. E não apenas rejeitado, porque até os que o rejeitaram, ele ainda alcançou posteriormente. Tiago, irmão de Jesus, filho de José e Maria, não acreditava em Cristo. Ele só foi se converter depois. Então Cristo alcança aquele que o rejeita. Mas quando a pessoa rejeita e diz que é uma obra, a obra é fruto do diabo, para isso ele afirma: isso não vai ter perdão. Sabe? Isso é uma profanação de uma manifestação evidente do Espírito Santo. Sabe? Fazendo bem por vocês. E vocês estão atribuindo bem a Satanás. Então isso revoltou ele a tal ponto que ele deu essa declaração. Porque eles tinham conhecimento, né? Pois é. Não era gente ignorante. As pessoas que rejeitavam, davam em dúvida, mas não tinham acesso a toda a informação. Mas eles eram os donos da lei, né? É. Eles tinham que saber identificar. Você imagina as pessoas responsáveis. Sim, sim. Imagina as pessoas responsáveis por mostrar o caminho para o Messias. Quando o Messias chega, elas afirmam que ele era o diabo. Aí Cristo diz: vocês não vão ter perdão. Vocês não vão receber perdão. E é uma doutrina complicada. A gente não pode olhar para uma pessoa e dizer: esse aqui pecou contra o Espírito Santo. Não existe. O que a gente sabe é que existe esse pecado. Pessoas vão cometê-lo e nunca serão salvas. Contudo, a gente não sabe quem é. A realidade dessa condenação só se vai dar no fim. No fim. E a gente vai ser impedido. Caso disso. Exatamente. Exatamente. Só no fim. Serviço do diabo. No diabo. Mas aí, se arrependendo, Sim. Sim. Exatamente. Nós não devemos antecipar o julgamento de Deus, né? Devemos ser mais tolerantes possíveis, né? E tomar cuidado de não atribuir qualquer obra maravilhosa a um poder do mal, porque foi isso que eles fizeram deliberadamente, né? Então a gente deve ter muito cuidado. O Espírito Santo pode atuar de formas misteriosas, mas o que a gente deve se preocupar não é essa coisa extravagante, sabe? Essa coisa assim sensacionalista, mas sempre nos lembrar que o seu principal desejo é transformar o coração, sabe? Ele não quer fazer algo surpreendente, fazer um espetáculo para os seres humanos. O Espírito Santo quer alcançar o coração, renová-lo, renovar a mente, conceder paz. Isso é muito mais importante do que alguém ser curado, sabe, de uma cegueira, ou de um leproso receber a pureza de novo ao seu corpo. Porque, como vocês sabem, dos 10, somente um dos leprosos se converteu. Os outros 9, o que a Bíblia afirma claramente, é que eles abandonaram Jesus. Então, mais importante do que a fé que opera milagres é aquela fé que não depende deles. É aquela fé do centurião. Senhor, não precisa vir aqui. Eu não sou digno de você. Eu não quero ver você realizando esse milagre, porque eu não mereço. Apenas profira uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus vai e declara: eu não vi nem em Israel fé como essa. Por quê? Era uma fé que não queria ser testemunha do milagre. Ele não queria ver. Ele se contentava com o que ele já havia ouvido de Jesus. Ele não queria nem a presença de Jesus. E Jesus exalta esse tipo de fé. Perceba como as coisas que Cristo muitas vezes exalta nos evangelhos, elas contrapõem, sabe? Elas são assim um contraste completo ao que é apresentado hoje, como uma fé viva, eficaz, poderosa, sabe? As pessoas enfatizam muito a ousadia, sabe? O milagre, você revelar coisas, CPF, nome, sabe? Coisas ridículas. E não é isso que Cristo exalta. Ele exalta aquela fé, aquela coisa de Jó, esperando, sabe? Que a circunstância seja alterada por Deus.
Então acho que, né, eu entrei nesse assunto, mas eu acho que o verso dava pretexto para isso. São que horas, João? 10:06. 10:06, tá. Vamos avançar só mais o verso, terminar o verso 4 e o 5. Então ele diz: o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso. Para nos livrar deste mundo perverso. Seu desejo não foi fazer com que a sociedade passasse por um processo civilizatório. E em algum momento da história da humanidade, uma determinada geração alcançasse o ápice do desenvolvimento humano e vivesse finalmente uma vida de paz, de harmonia, de felicidade. Jesus não veio aqui para isso. Nada nas Escrituras aponta para essa realidade, sendo possível nesta vida. O que Jesus veio fazer é resgatar e comprar um povo para que vivesse no reino que ele está preparando para ele. Que vivesse nessa terra como peregrino. Pessoas que estão numa pátria da qual não pertencem, numa terra que não é a sua. Eles possuem vínculos de sangue, família, mas há um sangue que corre na veia deles que não é de natureza física, mas espiritual. Isso eles têm em comum com Abraão, Isaac, Jacó, Enoque, Davi, Salomão. É essa a família desse povo. Eles querem viver junto com seus irmãos na fé. E eles não podem ter as suas esperanças confinadas a este mundo e a esta vida. E por isso Paulo lembra aos Gálatas de que Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados com um objetivo, com um determinado fim em mente: nos resgatar desse mundo. Nós vivemos aqui como se não vivêssemos. Nós passamos pelas coisas aqui, adquirimos bens, casamos, temos famílias, sofremos, nos alegramos, tendo em mente que isso aqui é passageiro. Esse mundo tem uma série de aparências, e essa aparência passa rápido, muito rápido. A gente não deve confinar as nossas esperanças a esse mundo. E por que dizer isso aos Gálatas? Porque quando você se afasta da fé em Jesus, da esperança de um reino dos céus, sabe, da ideia de redenção, resgate, perdão, você se inclina para essa vida. Você vai se apegar a isso aqui. Independente do que seja, pode ser a lei do Antigo Testamento, pode ser alguma tradição, pode ser algum líder megalomaníaco louco, que leva você a se isolar por um lugar e viver lá sozinho, como aconteceu muito nos Estados Unidos nos últimos anos. Alguns levaram até grupos a se matarem, se suicidarem, como vocês sabem. Pode ser que você seja levado a ficar preso a um pregador que domingo após domingo fica quebrando maldição. Coisas de macumbaria, de espiritismo. E você fica preso ali com grilhões a esse homem. É. E isso lota as igrejas. Esses caras têm milhões de seguidores. Isso é você se reclinar esse mundo e ficar preso nele. Você esqueceu que você possui uma pátria celestial, que você está caminhando para um novo lar. Que você não deve se preocupar com essas coisas, pois você foi resgatado para uma liberdade, para uma vida original, autêntica, sabe? De ações de graças, de paz. E essas coisas aprisionam você. Então ele lembra aos Gálatas de que Jesus tinha um fim em mente. E esse fim não era resgatar pessoas para que elas ficassem presas a particularidades da lei, sabe? Sabe, um padrão assim de vida, metódico, coisas que devem ser cumpridas. Uma coisa é você ficar imerso em algum tipo de comportamento licencioso, relativizar tudo, relativizar conceitos, princípios, relativizar a vida. Mas outra coisa é você achar que você precisa ter uma vida regrada dentro de quatro paredes, sabe, cumprir certas prescrições para você agradar a Deus. Esse é um outro extremo. E Paulo está lembrando esses irmãos de que esse mundo ele visa nos prender a ele. É como se ele tivesse. Parem para pensar na gravidade, por exemplo. Vou fazer uma analogia com a gravidade. Assim como a gravidade nos prende a esse planeta, há algo invisível e misterioso nesse planeta que deseja confinar as nossas esperanças a ele, as nossas vidas, os nossos desejos mais profundos. É como Satanás apresentando a Jesus: olha, tudo isso aqui.
todos esses reinos e essa glória eu vou oferecer a você, se você prostrado me adorar. E ele levou Jesus no pináculo e mostrou todos os reinos da terra a ele. O mundo faz isso com cada pessoa individualmente, em alguma medida. Ele pode fazer de uma determinada forma com uma pessoa como Elon Musk, que tem um patrimônio de mais de 300 bilhões de dólares, mas pode fazer de uma outra forma, mais simples, com uma pessoa humilde, que tem um emprego relativamente simples. E o mundo também assedia, influencia e tenta seduzir essa pessoa, sabe? Ele faz isso com todo e qualquer tipo de pessoa. E Cristo quer nos libertar disso, dessa coisa invisível, poderosa, e que visa nos afastar de um relacionamento com o Criador e da verdadeira vida, que não é essa, mas é uma vida eterna. É algo que se estende além do tempo. E que um dia, se Deus quiser, todos nós estaremos juntos lá, vivendo isso. Então, para nos livrar deste mundo perverso, e ele acrescenta essa característica de perversidade, porque aquilo que busca te afastar do Criador também pode ser caracterizado como algo perverso. A perversidade não é só a violência, não é só a maldade, não são só as guerras, a exploração. Muitas pessoas se angustiam com o mal que elas podem ver no mundo, mas nem por isso elas anseiam pelo reino de Deus. Quando Paulo apresenta aqui essa característica de perversidade, não é só com o mal que nós vemos no mundo, mas é aquele mal que o mundo possui e que busca, como eu disse mais uma vez, sem querer ser repetitivo, confinar as nossas vidas a ele, nos afastando de um relacionamento com o Criador. É quando nós transformamos ou somos levados a fazer da criatura o nosso Criador, que é aquilo que o apóstolo Paulo descreve em 1 Romanos. Os seres humanos, desde o início, sabe, da queda, quando começaram a se constituir, se organizar em tribos, sociedades e as civilizações surgiram, eles vivem adorando a criatura. Eles utilizam de tudo para se afastar do seu Criador. E o que a Bíblia afirma é que há um poder por trás disso. Eles não fazem isso à toa. Eles não fazem simplesmente porque são estúpidos, ignorantes e não têm inteligência. Eles fazem porque eles estão sob uma atração profunda que os leva a adorar pedra, madeira, feno, palha, ouro, prata. Eles estão sob uma atração que levou, por exemplo, os canadeus, há 2.000, 3.000 anos atrás, a sacrificarem seus filhos em nome de Moloque, que levou os cananeus a cometerem orgias em nome de Azerá, achando que com isso a gestação, a fertilidade das mulheres seria abençoada. Então é esse tipo de atração que pesa sobre a humanidade, sabe? E que pode ainda pesar hoje, no meio urbano, civilizado, que está distante desse politeísmo de outras formas, sabe? Você se encontra encantado com a vida pós-moderna que nós vivemos hoje. E de alguma forma isso faz com que você perca de vista o Criador e pegue tudo aquilo que foi criado, tecnologia, a música, a cultura, tudo aquilo que pode ser produzido pelas mãos humanas e faça disso o seu Deus, o seu ídolo. Isso é perverso. A gente nunca deve ter isso como a principal coisa a tomar conta do nosso coração. Então o apóstolo Paulo termina dizendo, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, ele diz que tudo veio de Jesus, foi algo deliberado, voluntário, e ao mesmo tempo, segundo a vontade do Pai. Tudo faz parte do plano do nosso Deus por nós. E para terminar, pessoal, verso 5, são que horas, João? 10:16. Verso 5 diz assim, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Então aqui ele termina esse período de doxologia, de atribuir glória a Deus, né? Doxo é glória e logo palavra. Doxologia é palavra de glória. Então esse período de introdução da carta é um período de ações de graças, onde ele rende graças e glória a Deus. E ele termina, né, dizendo um amém, né, que assim seja. Um amém com acento de exclamação. Então, assim, a gente percebe aqui por esses 5 versos, pessoal, que ele vai abordar todas essas coisas que ele mencionou de maneira muito mais profunda. Em cada um dos capítulos ele vai falar
sobre uma particularidade dessas coisas que ele mencionou: seu apostolado, os irmãos que estão junto com ele, que o apoiam, o fato de Deus ter comissionado ele de uma maneira sobrenatural, a essência do evangelho, que os Gálatas precisavam ser lembrados, sabe, aquilo que o apóstolo Paulo havia pregado inicialmente a eles precisavam voltar ao primeiro amor. Então o apóstolo Paulo vai tratar disso. Todo o plano de redenção, de uma maneira geral, ele vai abordar. Embora essa epístola ela foque em algumas doutrinas especificamente, como por exemplo a justificação pela fé, a santificação, a morte e ressurreição de Jesus, né? Ela não é uma epístola que vai abranger todas as doutrinas, como Romanos, por exemplo. Mas essa epístola ela vai focar em algumas doutrinas específicas, porque elas eram a parte central do evangelho. E esse povo precisava retornar o mais rápido possível a essa essência, senão eles poderiam ir de mal a pior e viver uma vida cristã muito infeliz, muito insatisfatória. E essa é uma realidade que a gente tem que lembrar. Ser cristão é bom, uma maravilha. É o maior bem que alguém poderia receber. É melhor do que qualquer herança, melhor do que você ganhar aquele prêmio anual que tem nos Estados Unidos de $1 bilhão. Todo ano tem uma, como é que é o nome? O sorteio, né? Lotérica de $1 bilhão nos Estados Unidos. Esse último ano agora, um cara parou no posto para abastecer, comprou um negócio e ganhou $1 bilhão. Imagina, R$ 6 bilhões, 7 bilhões de reais. O evangelho é maior que isso. O evangelho é mais importante que isso, é mais excelente que isso. Então, embora a gente possa ter uma fé verdadeira em Jesus, a gente pode perder a consciência da excelência do que o evangelho é e viver uma vida infeliz. E é o que essa história dos Gálatas mostra. Então, eu acho que resgatar tudo isso que o apóstolo Paulo quer lembrar vai ser muito bom para as nossas vidas, para a nossa igreja e para o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, e com o próximo. Porque é quando o nosso relacionamento com Deus está bom que o relacionamento com os nossos irmãos melhora. Impressionante. As coisas ficam mais leves. Você toma as ofensas de leve, as calúnias, sabe, as perseguições. Você enxerga tudo com outros olhos. E aí você é capaz de receber o mal com o bem. Mas para isso, a gente precisa voltar para a essência, para aquilo que é central. Então essa epístola é uma das minhas epístolas favoritas. Foi uma das que eu mais estudei por um motivo muito pessoal. Quando eu me converti, quando eu passei por um processo realmente de conversão, foi com 22 anos de idade, cerca de 13, 14 anos atrás, eu eu acho que Deus me levou a ler essa epístola, logo depois dessa experiência que eu tive. E eu não entendi nada. Eu fiquei muito frustrado. Eu quis entender. E aí eu mergulhei a fundo, comecei a estudar. E aí fiquei encantado, né? Então essa epístola ela é muito querida para mim. E para Lutero também, o reformador alemão, ela era. Ele dizia que ela era a sua epístola preferida e ele a chamava da minha Catarina, fazendo uma menção à sua esposa. Então, assim, é uma epístola muito especial. Pequena, concisa, mas que fala de coisas belíssimas. Então é isso, irmãos. Alguém quer participar? Falar alguma coisa? Tirar uma dúvida? Não? Então tá. Vou fazer uma oração. A gente parte para um cafezinho. Tem um cafezinho gostoso que minha avó fez hoje pra gente. Felizmente ela não tá aqui, teve que ir no hospital ficar com meu avô. Mas vou fazer uma oração, a gente toma um café e vai pro culto, tá? Pai Santo, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento. Queremos te agradecer pela oportunidade de estudarmos juntos a sua palavra. É um privilégio, Senhor. Alguns países no mundo não têm esse privilégio de estudar deliberadamente, em público, a hora que quiser. Que a gente nunca perca esse privilégio de vista, Senhor. Muito obrigado. Queremos pedir que o Senhor continue nos abençoando em cada estudo, em cada aula de EBD, que a gente possa sentir um encanto e um amor maior pela sua palavra, consequentemente pelo seu caráter, Senhor, por aquele que a proferiu. Nós queremos pedir que o Senhor edifique nosso coração, corrija aquilo que precisa ser corrigido, console nos momentos que nós precisarmos de consolo, e que o Senhor nos ajude a manifestar essa vida cristã belíssima, Senhor, que serve como um bom perfume, como testemunho do seu evangelho
para os demais, e que eles possam ver excelência do Evangelho através da nossa vida, Senhor. E que a gente nunca perca de vista o que é essencial no Evangelho, e que esses irmãos e irmãs do primeiro século, da região da Galácia, sirvam como exemplo para que a gente possa vigiar mais, lembrando sempre daquela palavra que o Senhor disse a Pedro, Tiago e João: vigiai e orai para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que a gente nunca esqueça disso. Em nome de Jesus. Amém. Gente querida, se quiser tomar um cafezinho ali, tem um bolinho, pão. Eu me despedi do pessoal aqui na... Pessoal, foi tudo certo aí? Na transmissão? Que bom, graças a Deus. Então fica aqui um abraço forte para vocês. Eu vou correr ali para entrar no culto, que daqui a pouco eu vou pregar, que o pastor Antônio está em São Paulo. Mas fica um abraço forte para vocês. A gente se vê amanhã, 9 horas da noite. A gente se vê na nossa reunião, tá bom? Beijão, gente.